Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula, de revisão onde nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento na filosofia moderna, A gente está vendo aí esse processo de revisão da história do conhecimento, Estamos tentando compreender a construção desse conceito de conhecimento ao longo disso que a gente está chamando aqui de história da filosofia, Então a gente viu um pouquinho do processo de construção dessa ideia de conhecimento, dos formatos, do que é conhecimento, Responder essa pergunta, o que é conhecimento. Nós vimos um pouquinho na filosofia clássica, filosofia grega, que coincide com o processo histórico que a gente chama de história antiga. Vimos um pouco sobre isso na aula passada, na filosofia medieval, o período medievo, como que isso foi construído, aquela ideia de filosofia cristã e por aí vai. E aqui a gente vai falar hoje um pouquinho, relembrar alguns conceitos desta ideia de conhecimento na chamada filosofia moderna, ou o que chama a história da filosofia de filosofia moderna, que coincide também com o processo, com a classificação histórica, do que nós chamamos de história moderna, que vai do século XV até o finalzinho do século XVIII, início do século XIX, por aí vai. Na verdade, a gente vai falar que isso vai do Renascimento, o apogeu, o grande apogeu vai ser o século XVIII, a grande maturidade da modernidade, ou a era da ilustração, como se diz, aí já fazendo uma figuração ao conceito de iluminismo, que é também fruto desta era, era de racionalidade. Nós temos aqui o iluminismo, temos aqui o próprio positivismo, que tem início ali no início do século XIX, vai perdurar até o início do século XX, mas aí já entrando em uma outra classificação histórica que nós vamos chamar de filosofia contemporânea ou mesmo história contemporânea, tá bom? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa compreender e relembrar aqui, e faz todo sentido que a gente faça isso, é compreender todas as mudanças históricas, ou compreender que as mudanças históricas que estão acontecendo neste período, neste grande período, um período praticamente de 5 séculos, 4 séculos mais ou menos, todas essas mudanças históricas, elas são ao mesmo tempo razão e consequência das transformações de conhecimento que também estão acontecendo, tá bom? Nós vamos falar aqui, por exemplo, finalzinho do século XIV para início do século XV, do Renascimento, período, processo clássico, de renascimento de ideias, renascimento, principalmente nas artes, nós veremos essas expressões aqui, e do Renascimento à modernidade. Renascimento sempre relembrando o Renascimento grego, o Renascimento clássico, É um processo de superação de uma ideia de 1000 anos, que foi o tempo que perdurou o medievo, foi o tempo que perdurou a Idade Média, e consequentemente o processo de construção de uma filosofia cristã, de uma filosofia medieval, de repente nós teremos o Renascimento. Isso faz parte de todo um processo de transformações do espaço, de transformações políticas, que está acontecendo ali na Europa Central. Nós vemos ali principalmente a cidade de Florença, na Itália, que vai ser uma grande expressão desse renascimento, que é um processo, um lugar de passagem, dos povos, dos germânicos, dos ingleses, dos franceses, em direção à Ásia e por aí vai. Então temos ali os povos bizantinos também, e o processo, e o Renascimento como do ponto de vista das artes, vai ilustrar bastante esse processo aqui. Bom, dentro desse momento aqui, que é um período, na verdade, não é só um evento, é um período que vai do Renascimento à modernidade, o que nós vamos presenciar são diversos paradigmas que dizem respeito à racionalidade. A razão está sendo colocada no centro, está voltando ao centro das discussões, o centro este que dentro da filosofia a razão já ocupou lá na filosofia clássica. Vamos lembrar aí que a própria história da filosofia, a própria origem da filosofia é um culto à razão. Lembra que a gente
né, lá com os pré-socráticos, né, a dificuldade e a motivação em se trocar um tipo de conhecimento que a gente chamava de conhecimento mítico, né, por um conhecimento racional. Então teremos o nascimento de uma série de pensadores, de uma série de argumentações, né, que partem da razão, que partem da lógica, da argumentação, né, para se conhecer, para se criticar, para se analisar as coisas, o mundo, a própria humanidade, né? Veremos isso lá com o período socrático e por aí vai, né? Nós vimos no período cristão, né, que essa razão ela permanece, ela é central em toda a filosofia, a racionalidade, mas ela acaba sendo subserviente à crença, à fé, né? E aqui, com o Renascimento, nós vamos averiguar um renascimento da própria noção de racionalidade, da própria razão, a razão voltando a ocupar o lugar central, né? E uma frase que eu acho que ela ilustra bastante, assim, ela é bem sintética, ilustra todos esses paradigmas, é o seguinte: é compreender que neste momento histórico, neste período histórico, né, estamos falando de uma racionalidade, mas uma racionalidade que diz o seguinte: olha, é uma razão, a busca por uma razão, né, uma razão essa que buscava se libertar de crenças e superstições, né, lembrando o mesmo processo que aconteceu lá com os pré-socráticos, né, uma razão que buscava se libertar de crenças e superstições, fundando-se, né, a razão ela se refunda aqui, né, fundando-se na própria subjetividade. Subjetividade, gente, não é a mesma coisa que abstrato. Uma coisa subjetiva não é a mesma coisa que abstrata, né? Abstrato é o contrário de concreto. O subjetivo diz respeito ao sujeito, ao indivíduo, né? Então, quando a gente diz que a razão ela busca se libertar de crenças e superstições, a gente está dizendo que esta razão, a razão que é propriamente humana, nós já vimos isso na filosofia grega clássica, esta razão ela se liberta de algo que é externo ao indivíduo, né? Porque uma crença ela é externa ao indivíduo, a superstição ela é externa ao indivíduo, são construções que são colocadas ao indivíduo e o indivíduo se aprisiona naquilo ali, ou pelo menos é o que essa filosofia está pregoando. Então o indivíduo se libertaria, a razão humana se libertaria dessas amarras que são externas, né, e se funda no próprio indivíduo, na vontade, na motivação do próprio indivíduo, né, não mais em uma autoridade. A autoridade é essa que é religiosa ou política, né? Uma libertação que está sendo pregada, que está sendo colocada e está sendo buscada aqui de uma razão, de um conhecimento, de uma reflexão, de um processo de construção, né, reflexivo, que se liberte de qualquer autoridade, seja ela uma autoridade política, né, o Estado, o rei, qualquer outra autoridade policial, né, de violência, ou mesmo de uma autoridade religiosa, o padre, a igreja, o bispo, o papa e por aí vai, né? Nós veremos então, né, que de forma bem resumida, o indivíduo está ocupando o lugar central aqui, né? E aqui a gente verifica uma volta ao próprio Sócrates, né? Quando Sócrates fala da maiêutica, né, que é um processo de parto, onde o indivíduo ele pare, né, de forma bem grosseira mesmo, ele pare o conhecimento a partir de análises, a partir do uso da razão, a partir da sua observação, a partir da argumentação, né, aquele processo dialético que o Sócrates apresenta para a gente lá, né, com ironia, né. Nós vemos aqui neste período que nós estamos chamando aqui de modernidade, né, a volta do indivíduo, né, e a volta da razão esta livre de qualquer autoridade, uma razão subjetiva, ou seja, a razão própria do indivíduo, é o indivíduo, né, que está buscando e concentrando o conhecimento produzido. E disso aqui a gente tira o antropocentrismo, né? É uma substituição, na verdade. Olha, se durante o medievo, né, quem ocupava o centro de toda especulação, de todo conhecimento era Deus, né, a ideia de Deus vinda da igreja, e no caso aqui Igreja Católica, Apostólica Romana, a principal, né, embora outras visões também tinham essa ideia de Deus ocupando a visão, né, como o próprio islamismo, o judaísmo e por aí vai, mas a força da Igreja Católica ela é inegável, né, e depois da igreja
ortodoxa também, né? Aqui na modernidade nós veremos o homem, né, antropo, o homem ocupando o centro das discussões. Então é do indivíduo, é do homem, é do esforço individual, né, da reflexão de uma razão liberta, de uma razão livre, é que o conhecimento poderia ser produzido, né? Desta noção de indivíduo nós também tiramos o iluminismo nascente, né? Iluminismo no sentido literal, né, do que nós concebemos como iluminismo, iluminismo de iluminar, né? Estamos saindo da idade chamada Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, a idade onde o conhecimento ele é fechado nos mosteiros, né? As únicas pessoas letradas eram os monges, eram os religiosos, né, de vocação. Aqui há uma iluminação, né? Abrir as janelas para novos horizontes. O indivíduo ele seria capaz de desenvolver essa razão. Voltamos também aqui na ideia platônica, né, de reminiscência, que nós já vimos também, né? A alma, a razão humana, né, que pode ser desenvolvida na alma de todos os indivíduos para novos conhecimentos e para buscar o próprio conhecimento na visão socrática mesmo, de maiêutica, né? Então é um processo de mudanças históricas do que está acontecendo aqui. Nós veremos, né, vocês verão na aula de história, na aula de sociologia também, o processo de constituição do Estado moderno, né, que vai se dar no século XV. Portugal é um grande exemplo disso, né? A racionalidade, a burocracia, né? Lógico, gente, que o processo de superstição, de crença, né, o poder da religião, ele não se perde de um dia para o outro. O que há aqui é o nascimento, ou o renascimento, ou a grande força de uma razão que busca, ela está tentando, né, reocupar esse espaço. Isso leva tempo, né, e nós veremos que isso vai levar um grande tempo, 2, 3, 4, 5 séculos, ainda estamos, né, entre aspas, nesta busca, embora nós não estejamos mais na modernidade, né, pelo menos do ponto de vista filosófico, né, nós estaremos vivendo um outro processo, né? Alguns vão dizer que é contemporaneidade, outros vão dizer que é a pós-modernidade, né? Nós não precisamos ver isso agora, esses conceitos agora. Bom, outro ponto deste paradigma da racionalidade diz respeito à questão do método, né? Por quê? A grande diferença que nós veremos aqui da filosofia moderna para a filosofia clássica, né, por assim dizer, é o que a própria filosofia vai chamar de crise da metafísica, né? Aquela metafísica que nós vimos lá, que ela nasce com Aristóteles, né, uma nova forma de se pensar. Aqui nós teremos uma crise da metafísica, por mais que estamos renascendo as ideias gregas, as ideias clássicas, né, da filosofia grega, ela vem com um diferencial, que é o diferencial não metafísico, né? Aqui um outro elemento vai ocupar o processo de construção dessa racionalidade, que será a ciência, né? Então nós veremos aqui, por exemplo, a figura do Galileu Galilei, né, que vai ser bastante importante. O Galileu Galilei, a partir do cálculo, a partir da demonstração e da observação, né, ele vai, por mais que ele tenha sido calado pela igreja, né, ainda assim ele põe em dúvidas e ele põe em xeque, na verdade, né, toda a física aristotélica, né? Vamos lembrar que Aristóteles, né, também era um físico, era um grande matemático, né, e a física aristotélica ela vai ser adotada pela filosofia cristã, né? Por mais que a filosofia cristã seja um contraposto aos gregos clássicos, ela se funda também a partir dessa leitura chamada pagã. Nós vimos isso na aula passada, na revisão passada, né? Mas, por exemplo, aquela ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e por aí vai, que está na física aristotélica, Galileu Galilei vai demonstrar que é o contrário, né? Que não é bem assim, e ele vai demonstrar com razão específica de cálculo, de experimentação e por aí vai. Bom, a questão do método aqui vai ser bastante interessante, então, pelo seguinte: os filósofos, eles vão buscar, olha, se os filósofos gregos, por mais racionais que fossem, por mais que cultuassem a razão, a racionalidade, a lógica, a observação, eles erraram, como vimos que Aristóteles errou, né? Neste processo aqui. Então, como não errar? Né? Como que a gente pode conhecer as coisas? Então, a ideia aqui é o conhecimento. Como que é possível conhecer as coisas sem o erro?
né? De fato existem verdades? Então as questões filosóficas que são colocadas aqui, elas são perguntas, são questões importantes, né? A filosofia se faz de questionamentos, e aqui nós temos perguntas que são básicas, mas que são importantíssimas, né? O que é possível conhecer? Será que tudo é passível de conhecimento, de ser conhecido? Voltamos a questões clássicas, mas questões essas que agora se propõem, né, ao desenvolvimento de uma ideia diferenciada, né, que aqui é o nascimento da ciência ou o grande apogeu da ciência, né? Qual a origem do conhecimento? De onde vem o conhecimento? Nós vimos na filosofia cristã aquela ideia de revelação divina, o conhecimento viria de Deus. Né? Deus daria ao homem todas as verdades essas que deveriam ser interpretadas a partir de uma exegese e por aí vai, né? A racionalidade seria importante, mas a fé seria, né, a grande condutora do ser humano em caminho do conhecimento, e os próprios cristãos, filósofos cristãos vão utilizar aquela ideia platônica também, né, de mundo das ideias, né, de mundo da perfeição essa que seria Deus, né, e o mundo sensível seria esse mundo onde nós estamos. Estaremos sempre à busca de uma verdade que ela já foi revelada por Deus, né, estaria aqui nos textos sagrados, e dependeria de nós, de todos nós, com base na razão, mas principalmente com base na fé, ir decifrando essa verdade. Bom, aqui no momento de uma filosofia moderna que está nascendo, essa ideia ela não é possível. Né? Lembrando, estamos construindo uma razão que busca se libertar de superstições e de autoridades religiosas, inclusive. Né? Então, qual a fonte do conhecimento? Né? Como conhecer as coisas? Como fazer, por exemplo, o método lá de Galileu cálculo, né, que trouxe uma verdade que foi empírica, que foi observável, né? O que é possível conhecer? Será que tudo é possível conhecer a partir de cálculo, a partir da matemática? Será que é a razão? Será que é a observação? Né? Qual a origem do conhecimento? Voltamos àquela ideia de informação. Quais informações, quais os dados que podem conduzir o ser humano, né, de forma livre, de forma subjetiva, né, que o indivíduo ele pode se iluminar a partir destes dados para buscar alcançar esse conhecimento? E principalmente, qual o critério de certeza para saber se o conhecimento, né, que foi adquirido, se ele é verdadeiro? A ideia de verdade ela começa a nascer aqui. O que é verdade? Né? O que é verdadeiro? Né? Então, esta é a grande questão do método, né? A grande inventividade do método, da organização, que hoje nós temos, né? Os planos metodológicos que são importantíssimos para a ciência e por aí vai. Nós estamos vendo aqui o nascimento dessa ideia ou deste ideal. Não é isso? Bom, um outro ponto importante da gente compreender na filosofia moderna é como que a gente divide, né, aquele mesmo formato que eu já passei para vocês, como que a gente faria uma anatomia deste período. Né? Podemos dizer que a filosofia moderna, né, do ponto de vista filosófico isso, né, se divide em duas colunas centrais, né? O chamado racionalismo e o chamado empirismo. São duas colunas importantíssimas que tentam responder, como eu disse aqui, né, a origem do conhecimento. Né? De onde vem o conhecimento? É essa pergunta que está sendo colocada aqui. Bom, a corrente chamada corrente racionalista, né, ou racionalismo, ele vai enfatizar um conjunto de teses, de teorias, de filósofos, de pensamento, de estrutura de pensamento, que vai dar destaque ao papel da razão em si, né, da lógica e da racionalidade, né, no processo de conhecimento. Teremos figuras importantes aqui, como Descartes, né, talvez o mais de todos, né, que diz, olha, a primeira coisa que é preciso fazer, o Descartes vai dizer, é duvidar de tudo, duvidar de forma exagerada, duvidar de forma hiperbólica, ele vai dizer, né, sobretudo porque tudo que eu conheço, ou tudo que me parece ser conhecido para Descartes, pode estar embebido de falsas verdades, né? Afinal de contas, quem me criou? Meu pai, minha mãe, né? O mundo em que eu estou, o processo histórico onde eu estou inserido. Existe influência da igreja, existe influência das lógicas políticas da época. Então, será que o que eu conheço, de fato, é verdadeiro? Então ele vai partir do pressuposto de que primeiro é necessário a dúvida,
né, a dúvida exagerada, mas não a dúvida pela dúvida, a dúvida em busca, né, daquilo que é indubitável. Duvidando de tudo, né, e tentando compreender essa dúvida, talvez eu chegaria em algo que seria indubitável, e ele chegará, né, ao cogito, a ideia do cogito ergo sum, né, penso logo existo. Quando ele duvida da própria existência, né, ele não consegue duvidar do fato de estar pensando, né. Então, a primeira certeza que ele tem é de que ele pensa, de que ele está pensando. Então, se ele está pensando, é porque ele é um ser existente, ele existe. Se o pensamento existe, então logo ele existiria, né? Então, é um processo que, olha, ele utiliza a razão o tempo todo. Uma prova que ele deu, um conhecimento que ele vai dizer, este conhecimento é verdadeiro, né, foi obtido através apenas da razão, né? Então, a razão em si, né, essa capacidade humana de raciocinar, de criticar, né, seria fundamental no processo de conhecimento, né? Então vai dar uma ênfase gigantesca à razão aqui, né? E tudo aquilo que nós sentimos, né, o fato de eu sentir frio não prova que eu exista, o fato de eu sentir dor não prova que eu exista, segundo Descartes e esses filósofos aqui. O fato de eu pensar sobre isso, né, de eu estar utilizando a razão, é a grande prova da existência. Então, o primeiro conhecimento, né? Já a corrente empirista, ela vai num caminho diferenciado, né? É um conjunto de abordagens que vai tentar dar destaque, né? Ambas, gente, falam da mesma coisa, vão falar de razão e vão falar de conhecimento empírico também, né? Só que aqui no racionalismo há em grande ênfase a razão, o primeiro pressuposto é a razão, né? Segundo o racionalismo, o fato de eu sentir dor, a dor é real, mas ela é mais real não tão pela dor que eu sinto, mas pelo fato de eu pensar que eu estou sentindo aquela dor. Aquilo é a grande prova da existência, a razão. Os empiristas, eles vão dar destaque ao papel da experiência sensível, né? Empirismo vem de experiência, né? O papel da experiência sensível no processo de conhecimento. Veja, para os empiristas, né, o conhecimento ele vem da experiência, né? Então, veja, os sentidos humanos, o corpo, a realidade material, ela vai ser importante, né? As coisas existem ou não existem e eu percebo essas coisas através dos sentimentos. Uma vez que eu percebo essas coisas, aí sim, né, essas coisas serão mentalizadas, serão racionalizadas. A razão ela é importante, mas primeiro eu só consigo raciocinar aquilo que eu experimento. E os empiristas vão criticar, inclusive, os racionalistas aqui, dizendo, olha, mesmo a ideia de pensamento, você sente o pensamento, você só pensa aquilo que você sente, né? Existem ideias específicas que só existem no mundo da razão, então você pensa, isso existe de fato? Essas coisas existem de fato ou são só palavras sem razão nenhuma, né? Uma palavra qualquer que alguém dissesse, né? Eu vou escrever uma coisa aqui aleatória, né? Se eu dissesse isso daqui não faz o menor sentido. Que palavra é essa? Que conceito é esse? Isso aqui não existe, né? Ao contrário de que se eu descrevesse cachorro é uma ideia, né? Mas eu só consigo ter noção da ideia de cachorro porque eu já visualizei vários cães, vários cachorros, né? Ou seja, a experiência sensível ela é importante. Sem que eu tenha experienciado, sem que eu tenha visto, sem que eu tenha tocado, sem que eu tenha cheirado, sem que eu tenha experimentado, né? Qualquer ideia, a racionalidade, ela é vaga, ela é vazia. Seria necessário, então, primeiro a experiência. Então é um choque teórico aqui, né? E que o que a gente tira disso é a importância de que aqui temos filósofos, um conjunto de filósofos que está dando destaque a uma busca específica, né? Que é a busca do método específico, do método, da forma, do formato, né? Para se alcançar isso daqui que nós estamos chamando de conhecimento. Tá bom? Vou deixar uma leitura para vocês fazerem aí. Nós vamos ler um pouquinho aí sobre o Descartes, né? Sobre o Bacon, sobre o David Hume, principalmente, um pouquinho sobre o Locke, para a gente poder ter uma noção disso daqui. Tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.